Olá, a paz do Senhor Jesus, o Cristo. Sou o evangelista Daniel Araújo e estarei com vocês no comentário da pré-aula de número 11, lição de jovens, neste momento. Antes, eu quero convidar você, que é inscrito do canal, que sempre esteja atento e com o sininho de notificação acionado para receber as informações imediatamente elas serem postadas, não somente da Escola Dominical, mas também de todo o culto e de demais eventos da Assembleia de Deus Missão aos Povos, com esse canal ADMP. E você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, é muito importante a sua participação aqui conosco. Então vamos lá, a nossa lição deste momento, lição de número 11. Paulo responde questões a respeito do casamento. Então vamos falar um pouco sobre casamento, sobre a questão do divórcio e sobre a questão do celibato. E conto com você, continue conosco e vamos à nossa aula. Muito bem, lição de número 11. Paulo responde questões a respeito do casamento. Vamos lá. Antes de dar início propriamente dito ao conceito, eu quero fazer aqui algumas observações e algumas considerações. Primeiramente, a lição ela tem um posicionamento segundo as orientações paulinas descritas no capítulo 7 da carta ao 1 aos Coríntios. Mas eu peço a você, irmão, irmã, jovens que estejam assistindo, ou você que parou nesse vídeo aqui por curiosidade, dentro da sua playlist, você está acompanhando um pouquinho, as nossas orientações são orientações de acordo com o capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios, mas isso não impossibilita e não tira a emergência ou a necessidade de ter um contato direto com o seu líder religioso, com o seu líder ministerial, com o seu pastor, com o presbítero da igreja, com algum conselheiro que você opte e respeite muito, caso você precise. Então, é importante ressaltar que procure a orientação pastoral. Ele sabe da sua situação, sabe de todo o contexto e com certeza em Cristo dará um conselho bem posicionado e muito pontual para a sua vida, tá bom? E também você que não é cristão, que não é protestante ou professa uma outra fé, estamos aqui não com o intuito de denegrir ou ofender ninguém, mas trabalhar alguns conceitos, algumas práticas bíblicas de uma forma expositiva, tá certo? Então, com muito respeito, com muito carinho, eu quero tocar em alguns assuntos neste momento aqui, essa lição que é muito importante. Vamos repetir o título? Paulo responde questões a respeito do casamento. O texto áureo, 1 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 9. Mas, se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. A síntese, o casamento deve ser no Senhor, bem planejado e realizado de forma segura, para amenizar as dificuldades de uma vida a dois. O casamento deve ser no Senhor. E tem aqui já a fala da dificuldade ou desafio de viver a vida a dois. Então, nossa lição vem falar sobre a orientação matrimonial. Nós acreditamos, dentro da nossa conjectura ideológica, dentro do nosso contexto eclesiástico, na indissolubilidade do casamento. Ou seja, o casamento, quando ele é acontecido, realmente que ele não seja desfeito, que esse contrato não seja quebrado, mas que ele tenha perpetuidade. E é importante, nós percebemos então que a lição, ela tem essa orientação de que o casamento, ele não deve ser desfeito. Por isso que eu já estou pedindo para você que tem algum problema conjugal, procure o seu líder religioso. E não se ofenda com o que nós vamos trabalhar aqui, mas tome como orientação para as decisões, para as orientações e para o seu dia a dia. Depois, mais à frente, a gente entra pontualmente nessas questões. Irmãos, quando Paulo trabalha essa questão, ele está falando de uma igreja recém-formada, como nós já dissemos em outros comentários, em pré-aulas anteriores. Estamos na de número 11, então temos um número de pré-aulas aí muito bacana, consulte e veja o histórico. E é importante que Paulo está orientando a uma igreja recém-formada. Não somente a igreja de Corinto, mas toda a realidade da igreja cristã. Estamos aqui falando de cerca dos primeiros 60, 65 anos da era cristã, logo após a ressurreição, crucificação e ressurreição de Cristo.
bem como o seu nascimento, onde nós temos um marco zero. Então são questões recentes e são questões em que afligiam dúvidas ao coração daquelas pessoas. A cidade de Corinto, como dito anteriormente, era uma cidade voltada muito à questão da sexualidade. Uma cidade portuária, uma cidade onde existiam templos pagãos, e dentro desses templos a conjunção carnal ou o ato sexual era o que levava o homem à transcendência ou a encontrar os seus deuses. Assim nós temos a deusa Diana ou deusa Afrodite, dependendo se é grego ou romano, vem trazer esse contexto. O fato é, a partir da conjunção carnal, que se transcendia ao divino. E Paulo vem falar que isso não, porque a promiscuidade e a prostituição ofende a natureza ou a normalidade da criação de Deus. Paulo, em outros momentos, vem orientar de que unir-se-á o homem com sua mulher e tornarão os dois uma só carne. Ou seja, vem falar da unidade, do propósito, do objetivo. E muitas vezes a Bíblia é contestada sobre aquele versículo de que a mulher deve ser submissa ao marido. O contexto neotestamentário e também do Antigo Testamento, ele vem tratar de uma sociedade machista, de uma sociedade em que via a mulher como um mero objeto. O que Paulo está orientando ali é que haja unidade, que seja um matrimônio orgânico, estruturado, em que o homem tem as suas missões bem estabelecidas, de sustento financeiro, de segurança e também de referência espiritual. E a mulher tem a sua submissão, ou seja, uma missão dentro de uma outra missão, de cuidar dos filhos, ser a genitora do lar, ser quem acolhe, quem direciona, quem formata algumas questões morais de caráter familiar dentro dos seus filhos. Então a questão não é subjugar, não é diminuir, não é colocar aqui valor dentro dos gêneros, mas saber que cada um tem o seu papel e deve ser bem estruturado e bem definido. E Paulo também fala para uma igreja, como eu disse para vocês, em que existiam-se templos com sacerdotisas cultuais. Era na esquina, era muito próximo, era uma visão muito próxima que os habitantes de Corinto tinham sobre essa questão da sexualidade. E quando nós falamos sobre sexualidade, agora trazendo para uma perspectiva contemporânea, o Brasil é um país que tem uma dificuldade em falar, em ter orientações sexuais, dentro mesmo da sua própria casa. Muitas vezes a sexualidade matrimonial dentro do leito, eu estou falando agora de marido e mulher, é tido até mesmo como sendo impuro, em que não se pode misturar com o espiritual. Não estou aqui também falando para fazer uma dogmática em cima disso e ter exageros e ter e transcender aquilo que é a normalidade que Deus fala. Em Hebreus fala que seja imaculado o leito abençoado, o leito limpo, o leito puro. E vem falar sobre a questão da liberdade sexual dentro do casamento. Então vou mostrar aqui a aliança muito séria aqui para você jovem que está procurando uma namorada, vocês que são namorados que estão pensando no noivado e vocês no noivado que já estão pensando no casamento, tá? Então o sexo não é errado, o sexo não é pecado, ele torna-se errado e ele torna-se pecado quando ele é extraconjugal. Antes do casamento, durante o casamento, sexos realizados com outros parceiros, fora o seu cônjuge. Então a gente não acredita em um termo que é utilizado, aqueles relacionamentos liberais ou relacionamentos abertos, em que o homem e a mulher casado podem ter outros parceiros sexuais. Nós cristãos, pela Bíblia, não vemos isso como sendo saudável e também não vemos isso como sendo abençoado por Deus. Então, deixar muito claro isso para todo mundo e já de início já falar dessa forma, tá bom? E Paulo, ele então orienta essa questão do matrimônio, que seja respeitado, que seja estimulado. Mas Paulo também não fala sobre o celibatarismo, e Paulo também não fala sobre a viúva e do viúvo, como que vai se tratar? Então a gente vai chegar lá um pouquinho. Esse assunto é um tabu, abre aspas e fecha aspas, porque nós somos de uma origem de uma matriz ideológica religiosa em que o seu primórdio, de acordo com seus colonos,
ele vem gerar em nós o sentimento de que o prazer humano, ele gera o prazer carnal. E o prazer carnal te impossibilita de acessar a Deus. É uma conjunção, é uma soma muito objetiva, mas no resultado final é isso. Então nós temos livros, nós temos a educação brasileira dos últimos séculos, nós temos todo o movimento ideológico, de um lado, falando que existe e deve existir a liberdade, a libertinagem, e do outro lado falando que não, que isso tudo é pecado. O sexo é pecado, a relação sexual é pecado, o prazer carnal é pecado, e não orienta como que é tido. Por conta de estruturas ideológicas sectaristas, estruturas ideológicas ascéticas. O que isso significa? De que o prazer humano, ele te impossibilita de encontrar a Deus. Mas quando eu vou para o Antigo Testamento, eu percebo que o homem abençoado ou o homem próspero era um homem que tinha família, que tinha o trabalho, que tinha uma posição social, que era bem visto pela sociedade. Não necessariamente um homem que tinha riqueza. Isaías fala que o Senhor multiplicará os nossos filhos como as flechas nas aljavas dos soldados. As flechas, e o soldado judeu, quando saía para a batalha, ele levava 7 flechas. Então, são 7 filhos, Daniel. É uma comparação, é uma balança de valores em que o escritor traz para nós, não que tem que ser 7 filhos, não é uma dogmática. Mas o fato é que é interessante nós percebermos o valor e também a orientação para que a família fosse respeitada. O texto bíblico se encontra em 1 Coríntios capítulo 7, versículos de 1 ao 14. Eu gosto de citar alguns trechos da lição para nós não destoarmos do objetivo da lição e valorizar quem tem. Então, quem tem ela no seu celular, no seu tablet, ou mesmo tem ela física de papel, então você esteja folheando agora e acompanhando um pouquinho. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Vamos pular para o 3. O marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. E agora vamos pular para o 12, por questão de tempo e objetividade. Perdão, o 11. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Então, Paulo vem orientar sempre aqui que o casamento seja preservado, seja sempre o objetivo. Fiz questão de abrir hoje algumas notícias, algumas informações, e no segundo semestre de 2020, o Brasil teve um acréscimo de 15% do número de pedidos de divórcio. Aí teve alguns comentários falando que isso foi em decorrência de uma modernização do processo e que ele pode ser feito de uma forma virtual. Outros falando que isso foi em decorrência do Covid-19. Mas em todo sentido, eu quero trazer aqui uma reflexão de que o aumento do divórcio, então eu já tenho uma taxa grande, o aumento desse divórcio em 15% comparado aos mesmos períodos de anos anteriores, é uma consequência e não é um fato em si mesmo. Vou repetir, isso é uma consequência e não é um fato em si mesmo. E Paulo trabalha algumas orientações para que isso não aconteça. Então, aquela ideia de casar para ver se vai dar certo, ou casar esperando que Deus mude a outra pessoa, não existe. Vou casar porque vai melhorar. Não existe. Vou casar porque eu sei que eu vou conseguir mudar a pessoa. Não existe. O namoro, a convivência com a pessoa e com a família já te alerta como será a sua convivência no momento do ato familiar. E nós somos reflexos da nossa criação. Então, se em mim não existir o desejo de mudança e transformação, a minha esposa não vai conseguir me mudar. Então, desde o namoro até o noivado e até o casamento, essa identificação, essa troca, essa sinergia, ela já deve ser respeitada. Porque não melhora depois do casamento,
Porque não muda depois do casamento. Ah, Daniel, mas eu tenho históricos de pessoas que casaram. Evangelista, você está sendo exagerado. Não estou. Isso é 1 em 1 milhão. Então eu não mudo a pessoa quando ela não quer. Então a pessoa precisa desejar a mudança, a transformação, e isso é muito complexo. E isso não depende do meu tempo, do meu momento, da minha expertise ou do meu desejo. Depende da pessoa. Então por isso que eu sempre digo que o matrimônio, ele precisa ser o foco da preservação. Ele precisa ser o passo e a direção para todas as decisões matrimoniais. E a igreja precisa abençoar e, além disso, militar pela família. Porque essa família é que é a estruturação da sociedade. No começo do ano de 2020, existia assim, uma preocupação muito grande com a classe de pessoas da melhor idade, os idosos, por conta do contágio do Covid-19. E um ano de pandemia se passou e quase meio ano de 2021 também continuamos com essa questão da pandemia. Então, de março de 2020 até hoje, nós estamos percebendo que os principais vetores de contágio não foram as pessoas velhas. Foram, infelizmente, os jovens que não respeitam os protocolos, que não respeitam as orientações e que continuam participando de festas, continuam tendo relacionamentos extraconjugais, continuam transmitindo e sendo vetores de contágio. Então o problema não é o trabalhador, o problema não é a escola, o problema não é outra estrutura da sociedade. O problema são as relações interpessoais fora desse contingenciamento que foi orientado pelo protocolo sanitário. E é a realidade. Nós temos uma classe que, graças a Deus, está relativamente bem, que é uma classe dos idosos, que precisa ter as suas preocupações, precisa ter os seus cuidados e que estão em grupos prioritários de vacinação, mas o jovem por quê? A visão do núcleo familiar ela está distorcida na sociedade. Então, irmãos, essa unidade familiar, ela impossibilita que a carnalidade ou a promiscuidade se multiplique, porque o vínculo familiar, ele transforma pessoas. E é interessante que existem sociólogos muito sérios que comparam o comportamento de um homem cristão com um homem não cristão, em que sexta-feira ele pega o seu ordenado, vai na padaria comprar pães e leite para chegar em casa e ter o prazer de cear com a família. Enquanto que o homem não cristão não aguenta chegar sexta-feira para pegar aquele mesmo ordenado, ir para um boteco e tomar cerveja. E a sua família muitas vezes é colocada de lado. Daniel, mas não, você está sendo exagerado. Ponha na balança. Ponha na balança. E traga para você uma reflexão. Amém? O casamento é bom. O relacionamento sexual é para o casamento heterossexual e monogâmico. Segundo, Paulo recomenda o casamento. E terceiro, a prática da abstinência sexual e do celibato é para solteiros. O relacionamento sexual é para o casamento. E nós, cristãos, pautados dentro de uma orientação bíblica, nós coadunamos com o comportamento heterossexual e monogâmico. Daniel, mas o Antigo Testamento não teve pessoas que tiveram mais de uma esposa, mas isso nunca foi abençoado por Deus. Deus nunca orientou dessa forma. Ele aceitou por questões sociais, mas não foi uma orientação. E todas as vezes que isso aconteceu, nós tivemos sérios problemas na história bíblica. Nós temos o próprio patriarca Abraão tendo dificuldades com os seus filhos. O primogênito que foi de uma serva e o filho realmente da promessa que foi com a sua esposa. E outros patriarcas também que tiveram dificuldades familiares, assim como Jacó, em que filhos de mulheres diferentes geraram conflitos internos e problemas seríssimos para a sua família. Então não é algo abençoado, foi algo aceito. E hoje é muito claro, unir-se ao homem com sua mulher, uma apenas.
O Brasil, ele tem por legislação a monogamia. Então, eu devo me casar com uma única esposa. Outros países, eles aceitam a poligamia, institucionalizado. O Brasil não, ele é monogâmico. Então, quando nós admiramos pessoas ou homens que têm mais de uma esposa, eles são criminosos. Eles estão indo contra a legislação. Ok? O casamento, irmãos, ele precisa estar dentro do objetivo de desenvolvimento da sua vida. Então, você jovem, você homem, você mulher, que pensa na sua faculdade, na sua empresa, no seu negócio, na estabilização financeira, você também precisa tomar esse cuidado de colocar o casamento como algo dentro da sua projeção de vida. Não é algo estranho à sua vida, ele deve seguir. Paulo está escrevendo aqui para uma igreja de Corinto que era atraído, que era seduzido por várias questões sexuais. E nós, quando eu abro o meu celular, quando eu conecto através do tablet alguma rede social, quando eu ligo a televisão, quando eu aciono uma Netflix ou outros streamings aí que seja, quanto de promiscuidade não existem em novelas, em filmes, em séries, minisséries, e que muitas vezes nós sentamos ali na frente da TV e maratonamos. Mas existe uma sedução, ela não está na rua, mas ela está no virtual. Porque se ela está na rua, eu não passo por aquela rua, eu não me deixo contaminar por aquele local. Agora, quando ela está no digital, será que porque ninguém vê, existe a falsa ideia da proteção da informação, a falsa ideia de que ninguém está vendo o que eu estou fazendo? E eu acabo me alimentando dessa promiscuidade. Então, tomemos muito cuidado e oremos ao Senhor. As práticas que a pornografia leva o homem a praticar são tenebrosas e terríveis. Tomemos muito cuidado quanto a isso. E o casamento, irmãos, ele precisa estar dentro do nosso radar. Em 2021, esse ano, eu completo 10 anos de casado. Eu tive outros 10 anos com a minha esposa, Priscila, em que nós namoramos, noivamos, preparamos o casamento, compramos nossa casa, e aí nós nos casamos 10 anos, e esse ano minha filhinha faz 3 anos, a Sara Daniele, minha paixão, meu amor, ela faz 3 anos, e meu casamento é bom, o meu casamento é abençoado. Eu louvo ao Senhor pelo meu casamento. A gente muitas vezes comenta que as pessoas postam só imagens fictícias dentro de redes sociais. Eu tenho a satisfação de que nas minhas redes sociais, que o meu Face, o meu Insta, é dividido com a minha esposa. Ela tem a senha e o mesmo está no meu celular e está no celular dela. Então, nós dois já dividimos isso. E eu louvo ao Senhor por essa paz, por essa tranquilidade. E quando nós postamos uma foto, nós realmente estamos postando a bênção de Deus na nossa casa. E não se exibindo, não se mostrando como seres especiais, não. Mas mostrando que Deus abençoa o casamento, Deus sustenta, Deus guarda e Deus prospera. O casamento é bom. Eu não lembro da minha história antes do casamento. Eu não lembro da minha história antes de ter minha filha. Porque a gente percebe que Deus vai trabalhando no nosso coração. E louvado seja o Senhor. Eu amo muito a minha esposa, amo muito a minha filha. E Deus tem sustentado de formas sobrenaturais. Então vou aproveitar aqui também para mandar um beijo para ela. Então o casamento, ele é bom. Ele é abençoado. Então militemos pelo casamento. E briguemos pelo casamento. E escolham bem a pessoa com quem você vai ter uma continuidade de vida, uma permanência. Recentemente recebemos uma notícia, assistimos uma notícia de uma cantora gospel que passou 2 meses no casamento. Não quero criticar, eu não sei o que essa jovem estava sofrendo, mas o fato é que muitos de vocês que acompanhavam a carreira, acompanhavam as músicas, ou acompanham ainda as músicas e a carreira, se perguntam, mas como assim? Tem valor o casamento? Tem. Tem valor o casamento e a gente pode militar e deve militar por ele. Paulo recomenda o casamento, como nós já falamos, a prática da abstinência sexual e do celibato é para os solteiros.
Existia uma prática, porque, como eu disse anteriormente, o sexo era visto por muitos como uma justificativa para a transcendência. Então, se chegava aos deuses pagãos através dos atos sexuais. E também existia o contrário, existiam aqueles que achavam que o corpo ele é tão ruim, tão negativo, que jamais teria esse acesso ao divino, e esse corpo, através dos seus desejos, da sua carnalidade, ele é ruim. Então, existiu o que nós chamamos de sectarismo, ou o celibatarismo, temporal ou permanente. O fato é que Paulo orienta pessoas que vieram destas práticas, mas que isso não condiz com o consentimento ou o conselho bíblico. Isso não coaduna com a verdade bíblica, porque o corpo do homem, então, pertence à sua esposa e o da sua esposa pertence ao seu esposo. Ou seja, eles trabalham juntos, é uma unidade. E precisa ser uma unidade. Então, quando eu digo que o aumento do divórcio no último semestre do ano passado, ele não é o fim em si mesmo, é porque a consequência foi o divórcio. Mas o que provocou ele? O que iniciou esse divórcio? O que deu início a isso? Está muito lá atrás. Isso é uma consequência. Agora eu tenho que pegar a origem do problema. É como se nós, quando chegamos ali de frente ao médico, ele começa a fazer perguntas para entender os sintomas e, através dele, ele descobrir qual foi a causa da doença. Então, eu preciso orar ao Senhor que Ele me revele a causa, a origem, realmente a célula cancerígena que está atrapalhando o meu casamento, ou que vai atrapalhar, para que eu consiga fazer ali uma cirurgia pontual e ser objetivo e ter sucesso, mas que o casamento seja a nossa única opção e que o divórcio não seja uma opção, salvo os detalhes que aí o seu líder religioso precisa ter conhecimento, o seu pastor precisa ter acesso e você ter liberdade em conversar com ele e receber o aconselhamento pastoral, ok? A indissolubilidade do casamento. Seção 1. O ideal original do casamento. 2. Casamento com descrentes antes da conversão. 3. O divórcio não faz parte do plano original de Deus. Daniel, mas Jesus mesmo não disse sobre a questão de divórcio que Moisés falou? E ele também disse por conta da dureza do vosso coração. Então, o que é o pior? É o divórcio ou a dureza do coração? É um jogo de comparações e de sentimentos éticos, sentidos éticos. Então Jesus falou, existe? Existe. Porque se o homem e mulher chegar a um nível de rivalidade que passe para agressividade e dali vai para coisa pior, então que se divorcie. Mas o problema não é a autorização do divórcio. O problema é a dureza do coração do homem. O que tem que ser trabalhado? A dureza do coração do homem. E eu preciso trabalhar isso. Então, essa ideia de que eu vou casar para isso, ou para aquilo, ou para mudar, não. E aí o apóstolo termina finalizando justamente nessas conclusões. E o tópico 3, o casamento não deve ser usado como fuga. O casamento não pode ser usado como fuga para a solidão. Segundo, o casamento não pode ser usado como fuga da tentação sexual. E terceiro, o casamento não pode ser usado como fuga das dificuldades da vida. Pesquisas muito sérias mostram que 2 fatores sempre estão ali entre os 5 motivos de divórcio. Sempre estão ali. Quais são eles? Sexual. Então, a falta de liberdade, a falta de sinergia, a falta desse complemento sexual em que existe entre um e outro. Lembrando que a sexualidade não é pecado, a sexualidade é bênção quando ela é dentro do matrimônio. Ela torna-se pecado quando está fora do matrimônio. Estou mostrando aqui a aliança, muito sério isso. E a parte financeira, que desestabiliza a parte emocional, e aí nós temos então, ao invés de uma conversa, uma briga, ao invés de uma briga, uma agressão e por aí vai. Esses 2 fatores sempre estão ali entre os 5 motivos para um divórcio. Então, se esses 2 fatores sempre estão lá, sejamos inteligentes.
Não é aquela história que só acontece lá no vizinho, não, irmãos, pode acontecer conosco. Então tomemos muito cuidado com isso, tomemos muito cuidado com esse posicionamento. Então, o casamento ele pode ser visto como, eu estou uma pessoa sozinha, eu não quero ficar sozinho, eu vou casar. Está errado. Eu sou uma pessoa que eu preciso de ter uma relação sexual, senão eu não vou aguentar. Está errado. O motivo do casamento não é esse. O motivo do casamento é para a constituição da família. Eu faço parte do corpo formador de obreiros da Igreja Assembleia de Deus. E eu digo sempre uma coisa. Hoje, nós precisamos olhar para a consagração não mais somente do homem, mas da família. Porque a família precisa ser estruturada e preparada para direcionar o corpo de Cristo no sentido organizacional. O espiritual, eu sei que o Senhor sempre vai colocar a mão e nós teremos vitórias. Mas no sentido organizacional. Então, muitas vezes, o obreiro não está preparado para aquela função, o obreiro não está preparado para isso. Muitas vezes não é somente o obreiro, é a família que não está preparada. Então, eu preciso de ter uma preparação universal do âmbito familiar para o projeto de diaconia, para o projeto de presbitério, para o projeto de evangelista, do projeto ao pastorado. A família precisa ser estruturada para isso. Então, senão a gente provoca uma queda de braço dentro da própria casa. E isso é errado. Irmãos, para finalizar, chegando aqui um pouco mais de 30 minutos na nossa aula, muito obrigado por nos ter acompanhado até aqui. Eu quero trazer uma consideração sobre a consequência do divórcio. Eu trabalho com uma instituição de educação com crianças de 6 a 11 anos, do 1º ao 5º ano do ensino fundamental 1. E essas crianças, elas são impactadas e muito quando existe a questão da dissolução familiar. Paulo fala da insolubilidade, então ele é insolúvel, ele não pode ser dissolvido. Mas quando existe a questão do divórcio, então nós temos ali a solubilidade, dissolveu. E a família, e a criança principalmente, ela precisa dos exemplos da mãe e dos exemplos do pai, para ela confirmar e direcionar fatores éticos e morais. Então, meus irmãos, o divórcio não é ruim só para a igreja, não é ruim só para os pais, é terrível para as crianças. São impactos emocionais, são impactos históricos, são impactos no aprendizado dessa criança. Provocam traumas em que ela passará uma vida inteira tentando travar, tentando vencer, tentando superar. Porque o divórcio. Mas por um momento ou outro, você que me acompanhou até esse momento aqui, eu tive que me divorciar, eu tive que fazer isso, mas o pai é sempre presente. A presença do pai não é convivência. A presença temporária da mãe não é convivência, e é a convivência familiar que molda, formata e direciona as famílias. Então pensemos muito sobre a decisão, você jovem, que está assistindo essa aula. Pense muito bem na decisão do matrimônio, porque é muito sério, é muito sério. O impacto ele é muito danoso tanto para o seu emocional, e se tiver filhos envolvidos, ele é muito mais potencializado. Isso afeta aprendizado, afeta o senso de relacionamento, afeta o futuro, destrói histórias que deixam de ser contadas por conta de traumas que acontecem quando existe o divórcio. Então, refletamos muito sobre a questão da família na sociedade contemporânea. E você, jovem cristão, milite mesmo. Crie estratégias para você conseguir chegar ao matrimônio sem ter tido relação sexual extraconjugal, sem ter tido relacionamento sexual antes do casamento, porque isso vai fazer diferença na sua vida matrimonial, no seu leito imaculado dentro do seu casamento. Daniel, mas isso é coisa do passado, isso é coisa retrógrada, isso é coisa quadrada. Não é. A bênção do Senhor, ela acontecerá de uma esfera totalmente diferente. E se você, jovem, infelizmente já caiu, já realizou o ato sexual antes do casamento, peça perdão a Deus. Não repita isso.
foi um momento, foi uma fragilidade, foi uma situação, mas que não se repita e se guarde, se preserve para o seu casamento. As bênçãos que serão derramadas sobre a sua casa serão diferentes, serão especiais. Então militem por essa verdade, militem, porque nós não somos ultrapassados, nós não somos retrógrados. Nós estamos buscando viver a palavra de Deus e cumprir a palavra de Deus e as suas orientações. Amém? Um assunto muito complexo, um assunto muito delicado. Como eu disse, não é objetivo ofender ninguém, mas nós não podemos também subjugar as orientações bíblicas e elas precisam ser conversadas, explanadas, discutidas. Então, parabéns à EBD pela essa iniciativa da pré-aula. Muito obrigado aos pastores, pastor Álvaro, pastor Eurípides, pastor Márcio, pela liderança da igreja que nos dão essa oportunidade. E eu agradeço então esses minutos com você. Que Deus esteja abençoando e que em Cristo chuvas de bênção venham sobre a sua casa. Amém? Grande abraço.